Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 5, Reações envolvendo bases e nucleófilos, parte 1, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. A partir de agora, então, pessoal, a gente começa a falar das reações de substituição nucleofílica em carbono sp3. A primeira reação que a gente vai estudar nessa disciplina é a reação SN2, ou substituição nucleofílica bimolecular, que é uma reação que ocorre através de um processo concertado. Por exemplo, uma substância que nós já sabemos que reage por substituição nucleofílica bimolecular é essa substância aqui, o brometo de metila, que é um gás tóxico, mas pode ser comercializado em solução. Quando você mistura brometo de metila com soda cáustica, NaOH, nós já sabemos que uma reação química acontece. Ou seja, uma fonte de íons OH-, como por exemplo a soda cáustica, em contato com brometo de metila, esses dois acabam reagindo. Mas vamos olhar para a estrutura desses dois reagentes e tentar entender por que esses dois reagem. No começo da disciplina nós vimos que toda reação química é resultado de um somatório de interação eletrostática, tem a ver com interação de carga, interação orbitalar e efeitos estéricos. Então vamos olhar aqui, ó. Isso aqui é uma carga negativa. Carga negativa localizada num átomo pequeno, não polarizável, não deslocalizada por ressonância. Isso daqui então é uma carga instável. Quando eu olho para essa molécula, eu vejo aqui uma ligação polarizada na direção do bromo, porque o bromo é o elemento mais eletronegativo do que o carbono. Isso significa que isso daqui é a parte positiva de um dipolo elétrico. Tem aqui um foco de carga positiva, graças a essa polarização dessa ligação carbono-bromo na direção do átomo de bromo, que é um átomo mais eletronegativo do que o carbono. Ou seja, existe aqui um foco de carga negativa e um foco de carga positiva. O que acontece é que quando esses dois estão em contato, o íon OH- se aproxima por esse carbono pela parte de trás da ligação carbono-bromo e promove uma reação de substituição. O oxigênio usa um dos seus pares de elétrons livres para se conectar ao átomo de carbono, ao mesmo tempo que do outro lado, o átomo de bromo vai embora levando o par de elétrons da ligação que mantinha ele conectado com carbono. Isso faz o átomo de bromo adquirir uma carga negativa. E olha como esse processo vale a pena. Eu tiro a carga negativa que estava em cima de um átomo de oxigênio do segundo período e ela vai para um átomo do quarto período da tabela periódica. Ou seja, valeu muito a pena. Valeu a pena trocar a carga de um átomo não polarizável, pequeno, por um átomo maior e mais polarizável. E essa aproximação, ela tem que acontecer aqui pela parte de trás da ligação carbono-bromo. Não tem como esse íon OH- vir por aqui pela frente, porque ia ter repulsão eletrostática da carga negativa desses pares de elétrons livres. Então faz todo sentido eu pensar em termos de carga que a aproximação ocorra por aqui, pela parte de trás. Quando você estuda a cinética dessa reação no laboratório, você descobre que a velocidade com que essa reação ocorre, a velocidade com que metanol e íons brometos vão sendo produzidos, ela é proporcional à concentração tanto do íon OH- quanto da molécula brometo de metila. Isso quer dizer que se eu aumento a concentração de OH-, a velocidade dessa reação aumenta. A velocidade com que se produz metanol e íon brometo também aumenta. Mas se eu aumentar a concentração de brometo de metila, a velocidade de produção de metanol e íon brometo também aumenta, indicando que essa reação é uma reação bimolecular. Na etapa lenta, ou na etapa determinante da velocidade da reação, dessa reação, essas duas espécies têm que estar envolvidas, elas têm que participar de alguma maneira do processo, da etapa que determina a velocidade dessa reação. Então, agora vamos analisar, além de interação de carga, vamos analisar também por orbitais. Por que essa reação tem que acontecer pela parte de trás da ligação carbono-bromo e pelo lado onde tem o átomo de carbono? Olha aqui, pessoal. Está aqui o orbital antiligante da ligação carbono-bromo, está aqui o orbital molecular ligante da ligação carbono-bromo, e nós já sabemos que o átomo mais eletronegativo distorce os formatos dos orbitais antiligantes. Ó. Ele fica maior próximo ao elemento menos eletronegativo.
e ele fica menor próximo ao elemento mais eletronegativo, porque a ligação, o orbital molecular ligante, ele está distorcido de forma contrária. No orbital molecular ligante, ele é maior ao lado do átomo mais eletronegativo, ele é menor ao lado do átomo menos eletronegativo. Então, além de interação eletrostática, tem um outro bom motivo para o ataque nucleofílico ocorrer aqui pela parte onde está o átomo de carbono. Aqui eu tenho um orbital molecular antiligante maior, mais fácil de acessar. Ou seja, esse par de elétrons desse orbital aqui, ó, pode se aproximar desse orbital antiligante, se aproximar, se sobrepor e começa a formar uma ligação. A primeira ligação vai sendo formada por um lado do átomo, a configuração da molécula ela vai se invertendo. Conforme uma nova ligação vai sendo formada aqui, essa nova ligação vai repelindo essas ligações carbono-hidrogênio que inicialmente estavam virados para a esquerda. Conforme uma nova ligação, um par de elétrons vai chegando aqui fazendo uma ligação, isso causa uma repulsão e essas ligações vão para esse plano, elas ficam em pé no espaço. Ao mesmo tempo que essa ligação se forma, essa ligação vai se quebrando. Aqui eu tenho bromo, um bom grupo abandonador. Esse átomo aqui pode levar o par de elétrons dessa ligação embora, porque ele é um átomo grande e polarizável. Então não tem problema nenhum. Enquanto essa ligação vai se formando, essa vai se desfazendo. Esse estado de transição tem um tempo de vida muito baixo. É muito rápido que isso daqui acontece. Então, cuidado. Não sai por aí falando que você viu um carbono fazendo 5 ligações. Você está vendo aqui uma ligação sendo formada e uma sendo desformada. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode pensar, eu vi um carbono fazendo 5 ligações na aula. Não. Isso daqui existe no intervalo de 10 a menos 12 segundos. Você não pode falar que você viu um carbono pentavalente. Para você falar que você viu um carbono pentavalente, você tem que ter visto um carbono fazendo 5 ligações estáveis e passíveis de serem detectadas por alguma técnica. Ninguém nunca conseguiu visualizar isso daqui, Não é um carbono pentavalente, então. Isso daqui é um momento muito rápido em que, simultaneamente, essa ligação está sendo formada e essa ligação está sendo quebrada. Outro aspecto desse estado de transição também é que você já estudou lá no seu ensino médio. Para que uma reação química ocorra, as moléculas têm que se chocar com energia suficiente e orientação favorável. Energia suficiente é a energia de ativação necessária para aproximar uma molécula da outra, por exemplo. Orientação favorável está aqui, é o que você está vendo. É a linearidade exigida entre os orbitais para que a reação se processe. Esse grupo, o nucleófilo, tem que atacar exatamente aqui, a um ângulo de 180 graus de onde o grupo abandonador está saindo. Tudo isso daqui tem que acontecer linearmente, tem que ocorrer uma combinação linear desses orbitais para que a reação química se processe. Já existem vários artigos na literatura mostrando que se o nucleófilo não consegue acessar o orbital antiligante, isso tudo aqui não ocorre de maneira linear, o nucleófilo recua e a reação acaba se processando de um outro jeito onde essa linearidade exista. Então, nesse caso aqui, o conjunto de fatores está permitindo a linearidade dos orbitais, o nucleófilo ataca aqui pela esquerda, o grupo abandonador sai pela direita, a configuração do átomo de carbono se inverte, conforme essa ligação vai se formando e por fim ela se forma, esse par de elétrons repele essas ligações que agora apontam para a direita, ao mesmo tempo que o bromo vai embora levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao átomo de carbono, ele vai embora como grupo abandonador. E agora acomodando essa carga muito melhor do que inicialmente esse grupo OH acomodava, do que esse átomo de oxigênio. Então, essa linearidade ela tem que existir. Se isso aí não existir, a reação vai acabar se processando por um outro caminho. Olhando agora o mecanismo animado, então, esse íon H- vai se alinhar exatamente onde está o orbital antiligante da ligação carbono-bromo, pelo lado do elemento menos eletronegativo, já que aí tem um orbital antiligante com coeficiente maior, além de que aqui é um centro de carga positiva, diferente daqui, que é um centro de carga negativa. O íon H- vai se aproximar, vai sobrepor o par de elétrons do orbital antiligante e vai começar a formar a ligação. Ao mesmo tempo, a configuração da molécula começa a se inverter.
essa ligação vai se formando e se empurra para o plano essas 3 outras ligações, enquanto essa vai se desfazendo. Quando por fim a ligação carbono-bromo se desfaz, essas ligações agora podem se orientar para a direita, ao mesmo tempo que esse bromo leva embora o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono, e uma nova ligação oxigênio-carbono se forma. Isso é muito bom porque agora deixa de existir aquela grande repulsão que existia entre 3 pares de elétrons livres em cima de um átomo de oxigênio, pequeno, não polarizável, não estabilizado por ressonância. Enquanto aqui eu tenho um átomo grande e polarizável. Uma coisa que você estudou muito na sua graduação é a questão de efeitos estéricos na SN2. E de fato isso existe. Olha isso daqui. Ó. Vamos pegar aqui alguns modelos genéricos. Vamos imaginar o mesmo nucleófilo, uma substância com par de elétrons livres, que seja igual aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não quero analisar o efeito do nucleófilo. Eu quero analisar o efeito do substrato na velocidade de uma SN2. Então tem aqui um substrato primário, ele está ligado a um grupo CH3 e um grupo abandonador, daí essa sigla Ga. Já que é um substrato secundário, ó, tem um carbono ligado a outros 2 carbonos e um grupo abandonador. Já que é um carbono terciário, um carbono ligado a 3 outros carbonos e um grupo abandonador. E aqui um substrato que a gente chama de substrato neopentila. Aqui, embora seja um carbono primário, cuidado para não tomar isso como carbono primário sempre vai ter uma velocidade alta de SN2. Não necessariamente, aqui ele está vizinho a um grupo térquico-butil. E olha o que acontece com a velocidade de cada uma dessas reações. A constante de velocidade relativa nesse primeiro caso, quando o substrato é primário, é de 600.000. Essa é a velocidade com que esse nucleófilo ataca esse carbono, expulsa o grupo abandonador e eu termino com esse nucleófilo conectado nesse átomo de carbono. Quando eu troco para esse segundo substrato, a velocidade cai de 600.000 para 1.000. Trocando para esse substrato terciário, já cai de 600.000 para 1. Trocando para o substrato neopentila, já cai para 0,01. Uma coisa que você já sabe é que impedimento estérico dificulta a reação SN2. Quanto mais carbonos, nuvens eletrônicas eu tenho em volta do centro positivo, do centro que tem o orbital antiligante para sofrer a reação de substituição, mais repulsão esses grupos causam e essas nuvens eletrônicas, essas repulsões criadas por essas cadeias carbônicas afastam o nucleófilo. O resultado é que uma reação SN2 tem mais dificuldade para acontecer. Isso foi muito falado na sua graduação, mas agora a gente tem que olhar um aspecto um pouco mais avançado disso também. Não é só isso que dificulta uma reação SN2, tem um outro problema. Vamos imaginar que, por algum motivo, a carga positiva aqui seja suficientemente grande para atrair esse nucleófilo, se aqui tiver um grupo abandonador que tem átomos muito eletronegativos. Se isso acontecer, o nucleófilo conseguir vencer o impedimento estérico, ainda tem um outro detalhe. Na hora que o par de elétrons começa a fazer uma ligação com esse carbono terciário e essa outra ligação começa a se desfazer, olha o que começa a acontecer, olha o que aconteceria nesse caso. Grupos volumosos em volta do carbono que está sofrendo a reação de substituição, ó, quando o nucleófilo começa a tentar se conectar, esses grupos atrapalham a linearidade exigida no estado de transição. Lembra que agora há pouco a gente falou que para que uma reação química ocorra, elas têm que se chocar com orientação favorável e energia suficiente. Isso aqui não é uma orientação favorável. Substratos estericamente muito impedidos dificultam a linearidade do estado de transição. Quando esse estado de transição começa a ser formado, que o nucleófilo começa a tentar acessar esse carbono e esses grupos atrapalham essa linearidade, o nucleófilo recua. Ele vai para trás e a reação simplesmente não se processa. Então, uma combinação de repulsão estérica causada pelos grupos e dificuldade de linearização do estado de transição. Grupos volumosos, eles atrapalham essa linearidade que é exigida no estado de transição, que eu acabei de falar para vocês. Vários artigos de fisicoquímica já mostraram. Se não existe linearidade entre o nucleófilo e o grupo abandonador, se isso daqui não ocorre a 180 graus de distância um do outro, por um ângulo de 180 graus, essa reação então simplesmente ela não vai se processar. Então lembra sempre disso.
E quanto aos grupos abandonadores? Quais são os melhores grupos abandonadores para reações de substituição nucleofílica SN2? Então, de novo, vamos pegar um modelo geral. Imaginar um nucleófilo atacando esse carbono eletrofílico. Nós já conversamos muito sobre por que a reação ocorre aqui. E nucleófilo se acoplando, o grupo abandonador sai levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono. Primeiro exemplo, se aqui for um grupo OH, ou seja, um álcool, a velocidade com que o grupo OH sai, formando um íon OH-, é praticamente zero. Isso quer dizer que se aqui tiver conectado um oxigênio e um hidrogênio, se aqui for um grupo OH, esse grupo OH, virtualmente ele não sai. É impossível esse cara sair numa reação de substituição nucleofílica SN2. A velocidade dessa reação é praticamente zero. Agora, se esse grupo abandonador, ao invés de um grupo OH, ele for esse grupo aqui, ó, um anel aromático, um carboxilato, e na posição para um grupo nitro, o que já era zero agora passa a ocorrer com velocidade 1. Então, se esse oxigênio estiver conectado aqui com esse carbono, ó, e uma substituição nucleofílica ocorrer e expulsar o grupo abandonador, esse grupo aqui, ó, esse é o par de elétrons que mantinha esse cara ligado ao carbono, mas a substituição fez esse par de elétrons vir para cá, aqui agora eu já tenho uma reação que vai ocorrer com uma velocidade que eu vou conseguir observar no laboratório. Já a velocidade relativa, a constante de velocidade de 1. Agora, por que aqui, carga negativa no oxigênio, a reação não ocorre? Carga negativa no oxigênio, a reação ocorre. Diferente do primeiro caso, agora aqui, ó, eu posso ter estabilização dessa carga negativa por ressonância. Então, essa carga pode se deslocalizar e ajudar a estabilizar esse grupo abandonador. Então, eu já começo a ver que fatores que estabilizam bases conjugadas tornam grupos abandonadores melhores. Além disso, olha esse grupo nitro, fortemente retirador de densidade eletrônica. Outro efeito que a gente viu que estabiliza a base conjugada nas aulas anteriores. Isso quer dizer que eu tenho aqui dois efeitos ajudando isso daqui se tornar uma base mais fraca do que essa. Aqui é carga negativa localizada num átomo pequeno, não polarizável. Não consigo deslocalizar isso por ressonância. Isso aqui é uma base muito forte, já que é uma base mais fraca. Eu começo a ver que bases muito fortes não são bons grupos abandonadores. Bases, conforme vão ficando mais fracas, aparentemente agora essa reação começa a acontecer. Vamos botar isso à prova. Vamos pegar um próximo exemplo de grupo abandonador. Esse grupo aqui, ó. Um oxigênio unido a um enxofre, que faz uma dupla com oxigênio, uma dupla com outro oxigênio e um grupo CH3. Esse agora, se aqui esse cara tivesse conectado nesse carbono, e a ligação se quebra, a ligação carbono-oxigênio se quebra, botando o par de elétrons da ligação carbono-oxigênio aqui, agora a velocidade é 1 vezes 10 a 9. É absurdamente maior do que no caso anterior. Isso explica porque agora eu tenho um grupo abandonador cada vez menos básico. Isso aqui, pessoal, vai poder se estabilizar por ressonância. Olha esse outro último modelo aqui também. Agora, aqui nesse caso, se o grupo abandonador for um oxigênio ligado a um fósforo, uma dupla com outro oxigênio, um grupo OH e um grupo CF3, olha a velocidade, 1 vezes 10 a 13. Aumentou muito também. O que está acontecendo nós já discutimos em aulas anteriores. Agora vamos colocar tudo isso daqui como as coisas realmente são. Nesse caso aqui eu tenho deslocalização eletrônica entre esses dois átomos de oxigênio, além do efeito indutivo promovido pelo grupo nitro. Nesse caso aqui, que a velocidade está 1 vezes 10 a 9, a carga negativa pode ser deslocalizada entre os três átomos de oxigênio, além do efeito indutivo que cada átomo de oxigênio produz também. Já aqui, a carga negativa pode ser deslocalizada entre esses dois átomos de oxigênio. É claro que esse grupo OH participa, mas ele ajuda a separar cargas dentro da estrutura. Mas eu tenho também aqui esse grupo, ó, o grupo CF3, que é um excelente retirador de densidade eletrônica. É um excelente grupo promotor de efeito indutivo, como nós já vimos antes. Então você pode desenhar aí na sua casa cada contribuinte de ressonância para você ver por que essas bases aqui são bases fracas. Então a conclusão é: quem são os melhores grupos abandonadores para a reação de substituição nucleofílica?
Os melhores grupos abandonadores são aqueles que são bases fracas. Quanto mais fraca a base, mais estável ela é, e melhor grupo abandonador ela vai ser numa reação de substituição nucleofílica SN2. Outro exemplo, pessoal, é o propanol. Será que eu consigo fazer uma reação de substituição nucleofílica no propanol usando brometo de sódio? Então, embora você já viu no exemplo do slide anterior que o grupo OH- não é um bom grupo abandonador, imagine o seguinte, que você olhou isso e pensou, aqui é um foco de carga positiva, tenho aqui um foco de carga negativa no íon brometo, então talvez o íon brometo use esse par de elétrons para se acoplar o carbono 1 por um lado, do outro lado a ligação carbono 1 oxigênio se rompe e o oxigênio leva o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono 1, formando um íon H-. Mas será que isso é uma reação plausível? Não. Lembra o que nós vimos? Isso daqui é uma base muito forte, carga negativa em átomo pequeno e localizada. Aqui a carga negativa está muito melhor no íon brometo. Para que essa reação vai acontecer? Para tirar a carga de um lugar que ela estava melhor e colocar a carga num lugar pior. Isso não faz sentido. Agora, não quer dizer que o propanol não reaja com nada para formar bromopropano. Essa reação é possível de se fazer no laboratório se você fizer o seguinte: misturar propanol com uma solução de ácido bromídrico. O que acontece, pessoal, numa primeira etapa é que essa ligação é polarizada na direção do átomo de bromo, porque o bromo é mais eletronegativo, então tem aqui um foco de carga positiva. No álcool eu tenho dois pares de elétrons livres e carga negativa. Isso faz os dois se atraírem. Quando eles estiverem suficientemente próximos, o oxigênio do álcool usa um dos seus pares de elétrons para fazer uma ligação oxigênio-hidrogênio. Isso faz aparecer uma carga formal positiva no oxigênio e uma carga negativa no íon brometo, porque essa ligação se rompe e vai na direção do átomo de bromo, fazendo ele ter um quarto par de elétrons livre e uma carga negativa. Isso valeu a pena, pessoal, porque, embora tenha aparecido cargas no sistema, eu troco uma ligação do átomo do primeiro período com o átomo do quarto período por uma ligação do átomo do primeiro período com uma do segundo. Essa ligação é mais forte do que essa ligação. Então, embora tenha formado cargas, valeu a pena. Só que agora, isso daqui, diferente do íon OH-, agora é um bom grupo abandonador. O íon brometo pode se aproximar pela parte de trás do carbono 1, se conectar ao mesmo tempo que essa ligação oxigênio-carbono se rompe, só que agora esse par de elétrons que mantinha o oxigênio ligado ao carbono 1 vai embora, mas não forma o íon OH-, forma uma molécula de água, um excelente grupo abandonador. Então é possível fazer essa reação de substituição de álcool em meio ácido. Essa daqui, ok, sem problema. Então, vamos analisar só um pouquinho mais em termos também de orbitais, por que essa etapa aqui é favorável. Pessoal, por que o íon de bromo, o íon brometo, que é estável, simplesmente não foi embora, acomodou bem essa carga negativa e esqueceu essa molécula para lá? Primeiro, essa carga positiva que existe aqui, ela não é igual à carga positiva que existe aqui. Quando o oxigênio está protonado, ele fica mais eletronegativo do que o normal, entre aspas, vamos dizer assim. Quando ele está com carga formal positiva, esse átomo eletronegativo começa a polarizar mais as três ligações, justamente porque ele quer perder essa carga positiva. Essas ligações agora estão mais polarizadas na direção do oxigênio. Isso faz aparecer um foco de carga positiva maior aqui. Ou seja, a atração de carga aqui não é tão grande quanto aqui. Aqui a atração de carga aumentou. Então, o primeiro fator que rege reação química, carga, aqui eu potencializei esse fator, deixei a reação mais suscetível a acontecer. Outro fator, se o átomo está mais eletronegativo, vamos pensar aqui, álcool neutro. Está aqui a ligação carbono-oxigênio, o orbital antiligante da ligação carbono-oxigênio. Quando o álcool protona, eu acabei de falar para vocês que ele adquire uma carga positiva e ele fica mais eletronegativo, entre aspas. Se ele fica mais eletronegativo, lembra o que acontece? O nível de energia do par de elétrons, desse par de elétrons da ligação cai,
e o nível de energia desse par de elétrons, o nível de energia desse orbital antiligante também cai. É mais fácil acessar esse orbital antiligante do oxigênio protonado do que acessar esse orbital antiligante do oxigênio não protonado. Lembra que a gente conversou anteriormente? Átomos eletronegativos na ligação diminuem o nível de energia do orbital molecular ligante e também do orbital molecular antiligante. Isso quer dizer que esse nível de energia é menor do que esse nível de energia, já que esse oxigênio está aí, entre aspas, mais eletronegativo e polarizando mais as ligações na direção dele. Isso explica por que essa reação dá tão certo. Você viu isso na sua graduação. Agora a gente está indo um pouco mais a fundo nesses conceitos. Outro detalhe da reação SN2 é a questão da estereoquímica. O que nós já sabemos é que se você misturar esse composto aqui, ó, opticamente puro, somente ele, 100% dele, o 2S, 2-bromobutano, com essa substância aqui, a dimetilamina, a reação que ocorre é o seguinte: isso é um nucleófilo. Nós já sabemos, tem um par de elétrons livre. Aqui é o orbital molecular antiligante maior do que do outro lado, carga positiva também está aqui. E aqui eu tenho a questão de ser um carbono secundário, ele não vai atrapalhar tanto a linearidade do estado de transição, então SN2 aí é possível sem problema nenhum. O resultado então é que o nitrogênio usa esse par de elétrons para se acoplar ao carbono, uma ligação vai sendo formada, a configuração da molécula vai se invertendo e a ligação carbono-bromo vai se rompendo. Quando a reação termina de se processar, o nitrogênio se acopla finalmente ao carbono, ao mesmo tempo que o bromo vai embora, levando o par de elétrons, formando o íon brometo. E essa reação ocorre com 100% de inversão da configuração. Eu coloquei aqui 100% entre aspas, porque esse semestre nós vamos conversar muito sobre esse 100% aí, e ver que nem sempre é assim. Mas nesse caso aqui, ó, como aqui então esse carbono secundário não oferece um impedimento estérico suficiente, a reação pode ocorrer, inverte a configuração, eu tenho 100% de 2R-NN dimetilbutano 2-amina. Eu não tenho a formação de 2S-NN dimetilbutano 2-amina. Eu não tenho nada do produto onde o nitrogênio se acoplou aqui pela parte da frente, ó, onde a configuração da molécula terminou com esses grupos orientados para a esquerda. Todo produto é com esses grupos aqui orientados para a direita. Numa última etapa, uma base de Lewis vai acabar removendo esse hidrogênio aqui, o par de elétrons vai voltar para o nitrogênio e vai formar uma molécula neutra. Você pode botar aí uma base genérica, um B com um par de elétrons e representar isso aí na sua casa. Uma última etapa onde vai formar a molécula neutra. O que importa aqui nesse exemplo é que o que eu estou mostrando é a inversão da configuração. Ó. Nenhuma molécula 2S aparece no final. Todas elas são as moléculas 2R. Então, a SN2 ela ocorre com inversão da configuração. É por meio dessas reações envolvendo reagentes com carbono quiral, onde eu consigo ver um tem a configuração S, o outro tem a configuração R, que eu determino que essas reações realmente ocorrem com inversão da configuração. Olha como é o mecanismo animado. Por que a configuração se inverte? O nucleófilo se aproxima linearmente onde está o orbital antiligante da ligação que vai ser rompida, ao mesmo tempo, ó, que a ligação vai sendo formada, a outra vai sendo quebrada, a configuração vai sendo invertida, igual um guarda-chuva no vento. Ó. A configuração termina, esses três grupos apontados para a direita, o íon brometo é formado e a nova ligação nitrogênio-carbono é formado por essa parte de cá. Ó. Agora cuidado que o meio reacional ele pode influenciar nesses resultados que vocês viram agora. O solvente que você usa, a temperatura, várias coisas a gente vai discutir agora que pode mudar algumas coisas aí nesses resultados. Será que é 100% sempre inversão de configuração nessas reações? Então nós vimos que carbono secundário, igual esse exemplo anterior, a reação ocorre com 100% de inversão da configuração. Mas olha um solvente bastante comum de laboratório. Na verdade, alguns químicos orgânicos agora evitam bastante porque a gente sabe que ele é bastante tóxico, 1,4 dioxano. Quando você faz essa reação química aqui no laboratório, ó, um carbono secundário
nessa molécula, um grupo metil, um grupo etil, exatamente igual ao modelo anterior, agora um bom grupo abandonador aqui, um tosilato, esse OTS. O que significa esse TS? É esse grupo aqui que eu não quero colocar ele inteiro aqui, senão não ia caber no desenho. Então isso é uma simplificação que a gente faz na área de química orgânica. Esse TS que está aqui quer dizer que tem todo esse grupo. Então esse oxigênio está ligado a esse enxofre. Então se isso daqui sair daqui, ó, se essa ligação se quebrar, vai se estabilizar por ressonância. Isso daqui é um excelente grupo abandonador, como a gente acabou de ver. Quando você submete isso a condições de reação de substituição com água, a água pode usar um dos seus pares de elétrons para promover uma substituição nucleofílica por essa parte aqui de trás, onde está o grupo abandonador, para promover. Inicialmente você poderia pensar, bom, essa reação vai promover 100% de inversão, mas olha isso daqui. Quando essa reação é feita no laboratório, eu descubro que 30% do produto, ó, a água ataca pela mesma parte onde estava o grupo abandonador. Está vendo aqui? Ó, esse grupo OH ele vem de uma molécula de água. Esse grupo OH vem de uma molécula de água. Parece que esse grupo a água atacou aqui por trás, inverteu a configuração da molécula e eu tive aí 70% de inversão. Mas é estranho esse carbono secundário aqui ter 30% de retenção também. Nós acabamos de ver que o carbono secundário, a reação ocorre com 100% de inversão da configuração. Por que agora os resultados aqui não estão se repetindo? Quando os cientistas fizeram essa reação no laboratório lá atrás, eles também começaram a achar estranho. Nós vamos ver daí a pouco que retenção significa passar por carbocátion, mas carbocátion secundário não tem uma estabilidade muito boa para ser formada. É estranho que tenha 30% de produto de retenção nessa reação. Foi aí que eles olharam para esse solvente aqui, ó. O dioxano. Será que esse cara não está promovendo alguma coisa que está fazendo aparecer esses resultados estereoquímicos que a gente está vendo aqui? Então eles decidiram dissolver essa substância aqui em água somente para ver o que aconteceria. Quando ela é colocada somente em água, olha o que acontece agora. 100% de inversão da configuração. Não tem mais nenhuma molécula agora resultado de retenção da configuração. Eu não tenho mais isso daqui. Isso quer dizer que o solvente que estava sendo usado, o dioxano em meio aquoso, estava de alguma forma promovendo a formação desse composto aqui, o produto de retenção. Mas por quê? Qual que foi o mecanismo que foi proposto e depois foi confirmado que é isso mesmo que acontece? Tem que tomar cuidado na escolha do solvente nessas reações que vão envolver estereoquímica, porque dependendo do solvente ele pode participar da reação. O que acontece nesse caso em específico? Será que sempre que ocorrer retenção da configuração significa que não passou por SN2? Nem sempre. Olha isso daqui. O dioxano tem essa estrutura. Um oxigênio com pares de elétrons livres, carga negativa. Aqui uma carga positiva. Ó. Carga positiva da ligação polarizada na direção do oxigênio, que está conectado aqui a esse bom grupo abandonador. Aqui eu tenho o orbital antiligante dessa ligação. Isso quer dizer que pode acontecer em parte dos casos desse oxigênio usar um par de elétrons e acoplar o dioxano a essa molécula, invertendo a configuração. Isso expulsa o grupo abandonador e forma esse intermediário. Um primeiro ataque nucleofílico ó, promove uma primeira SN2, que promove a primeira inversão da configuração. Mas olha agora a estrutura desse intermediário que foi formado, pessoal. Um oxigênio com carga positiva, ligado a um carbono e outro carbono. Eu não tenho nenhum hidrogênio aqui acoplado a esse oxigênio para que ele possa ser removido e formar um oxigênio neutro. Ok, do mesmo jeito que a estrutura tornou disso um bom nucleófilo, a estrutura também torna disso um bom grupo abandonador. Ele não tem como se estabilizar com essa carga positiva, não tem jeito dessa carga positiva ser eliminada, a não ser que essa reação volte para trás. Só que aí para ela voltar para trás, alguém tem que promover um ataque nucleofílico do outro lado. O tosilato é um grupo abandonador muito bom. Mas e as moléculas de água que estão presentes em grande excesso no meio reacional? Do mesmo jeito aqui, ó, essa ligação, por ser um oxigênio positivo, é muito polarizada na direção do oxigênio. Eu tenho aqui um orbital antiligante fácil de acessar. Carga positiva, orbital antiligante fácil de acessar e uma molécula de água. Se ela se alinhar no espaço, o que pode acontecer é que a água usa o par de elétrons, um deles, para se acoplar ao carbono,
invertendo de novo a configuração do carbono, e agora o dioxano sai como grupo abandonador. Olha o que acontece com a configuração desse carbono. Ele volta à mesma configuração que eu tinha inicialmente. Cuidado! Algumas vezes, quando você vê retenção de configuração, não significa que a reação ocorreu formando carbocátion ou outras coisas que a gente vai discutir depois. Pode ser que o que tenha ocorrido é que o solvente tenha participado da reação e promovido uma SN2 paralela aí, ó, fazendo uma reação que ocorre em duas etapas. Quando houverem duas SN2 consecutivas, isso significa que a molécula vai ter sua configuração retida. Eu vou voltar ao que eu tinha no começo. Então é o caso de você rever o solvente para que isso não aconteça e a reação ocorra agora, por exemplo, com 100% de inversão da configuração, se isso é o que você quer. Outro detalhe agora é a participação do grupo vizinho. É o que a gente chama de... O primeiro caso que nós vamos estudar é o que a gente chama de efeito conjugativo ou efeito mesomérico. De novo, vamos analisar aqui, pessoal, ó, diferentes substratos. Vamos manter fixo o nucleófilo e vamos ver o que acontece com a velocidade da reação. Quando eu tenho esse substrato primário aqui, ó, um grupo propil ligado a um grupo abandonador, a velocidade da reação relativa é 1. Quando aqui é um grupo vinil, ó, tem uma dupla vizinha ao carbono que sofre a substituição, a velocidade sobe para 33. Quando é um grupo ciano, C, está aqui um carbono e uma tripla com nitrogênio, e aqui esse grupo está vizinho ao carbono que sofre a substituição, aí a velocidade já sobe para 3.000. Se ao invés de um grupo ciano eu tiver uma carbonila no carbono vizinho ao carbono que sofre a substituição, a velocidade já passa a ser 35.000. Quando é um grupo com enxofre e duas duplas com oxigênio, a velocidade cai de volta para 0,25. Como que eu explico esse aumento de velocidade que está acontecendo nessa direção, exceto por esse último caso aqui? Por que esses grupos aqui em volta do carbono que está sofrendo a substituição influenciam no carbono vizinho? Por que uma reação aqui teria influência do grupo que está posicionado exatamente no carbono vizinho onde está acontecendo a substituição? Vamos pegar esse caso específico aqui, o que ocorre com velocidade de 35.000. Quando o nucleófilo ataca o carbono, ele ataca pelo lado oposto onde está o grupo abandonador. Então está aqui o orbital antiligante, o nucleófilo se aproxima, passa por um estado de transição, ó, onde essas ligações que apontam para baixo vão ficar agora no plano, porque essa ligação vai sendo formada, isso repele essas ligações que estão aqui conectadas a esse carbono, ao mesmo tempo que do outro lado a ligação carbono-grupo abandonador vai se desfazendo. Estão vendo aqui? Quando a reação finalmente se processa, eu termino com esse cara conectado e essa ligação desfeita. Agora, vamos pensar aqui por que esse estado de transição teria uma estabilidade maior do que em outros casos. Pessoal, olha esse estado de transição aqui. Se essa reação está acontecendo mais rápido, se isso daqui está acontecendo com uma velocidade maior, isso quer dizer que alguma coisa está estabilizando o estado de transição dessa reação. Isso daqui é reflexo direto de alguma coisa que está trazendo estabilidade para o estado de transição, que é a etapa que envolve mais energia na reação. Olha esse momento aqui da reação. Está vendo aqui em volta desse carbono? Eu tenho par de elétrons do nucleófilo, eu tenho par de elétrons do grupo abandonador, em volta desse carbono eu tenho par de elétrons dessa ligação, par de elétrons dessa, o par de elétrons. Um carbono pentacoordenado está com 10 elétrons em volta dele. Uma reação SN2 é uma reação que tem um estado de transição eletronicamente muito carregado. É muita carga negativa em volta desse carbono. Quando você tem grupos desse tipo, igual uma carbonila, a reação está ocorrendo aqui na parte direita da estrutura, mas olha aqui na parte esquerda. Quando eu tenho uma dupla carbono-oxigênio, olha o que eu tenho aqui atrás da dupla carbono-oxigênio, os orbitais da ligação dupla, os orbitais pi antiligante. Esses orbitais pi antiligantes, eles podem no espaço se alinhar com esse estado de transição.
Tá vendo aqui, ó, o nucleófilo vem com um par de elétrons formando a ligação. Aqui o par de elétrons do grupo abandonador aqui ainda está conectado ao carbono. E isso está deixando esse carbono com uma carga negativa muito grande. Só que se vizinho a esse estado de transição eu tiver orbitais antiligantes, o que vai acontecer? Nós já sabemos que um orbital antiligante de uma dupla carbono-oxigênio tem um nível de energia relativamente baixo. Porque eu tenho aqui um átomo eletronegativo. Além disso, ele distorce os formatos orbitais moleculares ligantes e antiligantes. Ele é maior aqui do lado do elemento menos eletronegativo. E ele está de frente para esses pares de elétrons. O par de elétrons do nucleófilo, o par de elétrons do grupo abandonador. Isso quer dizer que esses pares de elétrons aqui, ó, eles têm algum lugar para ir, tem um lugar para se estabilizar, para aproveitar. Eles se aproveitam por uma sobreposição parcial entre esses orbitais. Isso ajuda a dar uma estabilizada no nível de energia desses pares de elétrons. Isso faz com que esse intermediário aqui, ó, tenha um nível de energia menor do que se não existisse nada ao redor desse estado de transição. Quando essa reação ocorre, por exemplo, aqui com um átomo de hidrogênio, nada pode estabilizar esse estado de transição. É muita carga negativa, são muitos elétrons em volta de um átomo de carbono. Quando eu tenho grupos que têm orbitais antiligantes, com nível de energia relativamente fácil de se acessar, tem aqui, ó, pelo menos aqui eu tenho algum lugar para essa carga negativa aí. Isso ajuda a estabilizar esse estado de transição, aumentando a velocidade com que essa reação ocorre. Olha aqui a velocidade com que a reação ocorre, 35.000. Agora, por que aqui foi só 33? Pessoal, aqui também ocorre a mesma coisa. O estado de transição se aproveita para estabilizar no orbital π antiligante da dupla, mas o nível de energia desse π antiligante é maior do que o nível de energia desse π antiligante. Quando eu tenho um átomo eletronegativo, lembra o que acontece? O nível de energia dos orbitais moleculares ligantes cai e o nível de energia dos orbitais moleculares antiligantes também. É por isso que aqui não está tão alta a velocidade quanto aqui. Olha nesse caso aqui também, quando eu tenho um grupo ciano, 3.000 a velocidade. Ela também não é tão alta quanto nesse caso. Mesmo que eu tenha aqui uma ligação tripla, ó, mesmo que eu tenha aqui duas ligações π, ou seja, eu tenho duas opções de orbitais antiligantes, a velocidade não está tão alta. Vamos analisar isso um pouco melhor. Então, ó, o que nós vimos que ajuda a estabilizar o estado de transição? Ter aqui um orbital antiligante de frente ao estado de transição. Mas isso não aconteceu, não ajudou tanto com o grupo ciano. Mesmo que o grupo ciano esteja cheio de orbitais π antiligantes. Ó. É uma ligação tripla. Então, eu tenho aqui os antiligantes de uma ligação π nesse eixo do espaço. Está aqui ó, o branco e o vermelho aqui embaixo, o vermelho e o branco aqui embaixo. E eu tenho a 90 graus a outra ligação π. Está aqui, ó, o antiligante da ligação π e aqui o antiligante de outra ligação π. Não adianta nada eu ter dois grupos de orbitais antiligantes para ajudar a estabilizar isso, porque se essa reação ocorre ao longo de um eixo do espaço, só um desses eixos é que vai interagir. Ó. Não adianta eu ter um outro grupo aqui de orbitais π antiligantes que eles não ajudam a aumentar a estabilidade desse estado de transição. Só vai ter um conjunto de orbital π antiligante que vai ajudar a estabilizar. E mesmo assim esse 1 não é tão fácil para esses pares de elétrons acessarem esse π antiligante aqui quanto é aqui. Por que não? Vamos relembrar. Um π antiligante de uma carbonila tem um nível de energia menor, porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo, do que o π antiligante de uma ligação dupla carbono-nitrogênio. Esse átomo é menos eletronegativo, então o nível de energia é maior. Então aqui ó, esses pares de elétrons acessam facilmente esses orbitais π antiligantes e conseguem se estabilizar. Aqui não é tão fácil assim, o nível de energia desses caras aqui é maior, portanto eles são mais difíceis de acessar, então eles contribuem menos para estabilizar o estado de transição, resultado a velocidade da reação não aumenta tanto quanto nesse caso de cá. E no caso do enxofre, por que ele não ajudou tanto assim? Enxofre já é um elemento de nível quântico diferente. Olha o que acontece com o formato desse π antiligante, pessoal.
Agora, o efeito conjugativo ele já passa a ser ineficiente. Eu não consigo ter uma sobreposição orbitalar aqui muito efetiva ou suficientemente efetiva para que ocorra a estabilização desse estado de transição. Quando envolve sobreposição de átomos no mesmo período, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aí essa sobreposição é mais efetiva. O que vai governar se vai ocorrer mais rápido ou não é o quão baixo ou quão alto é o nível de energia do orbital pi antiligante. Aqui não adianta, aqui eu já estou partindo para orbitais que têm um tamanho muito diferente, essa sobreposição acaba não sendo tão eficiente assim. É por isso que naquele último caso nós vimos que com enxofre a reação ocorria com uma velocidade muito menor do que qualquer um dos outros casos. E o efeito estereoeletrônico? O que seria esse efeito? Agora nós vamos começar a pensar o seguinte. E se eu tiver aqui, não exatamente vizinho, mas eu tenho um carbono que sofre a substituição, um outro carbono e agora um átomo que tenha pares de elétrons livres como nitrogênio. Quando eu não tenho nada, quando aqui é um grupo CH3, a velocidade relativa é 1. Quando o terceiro átomo, depois de onde é o átomo que ocorre a substituição, é um nitrogênio com par de elétrons livres, a velocidade sobe para 100. Quando esse terceiro átomo, 1, 2, 3, é um enxofre, a velocidade já sobe para 600. Por que a reação ocorre com a velocidade tão maior quando eu tenho aqui vizinho, o próximo, a 3 ligações de distância, a 3 átomos de distância, átomos com pares de elétrons livres? O que acontece? Um experimento que foi feito para provar o que acontece envolveu a utilização de carbono marcado. Eles pegaram um derivado dessa substância aqui, contendo um átomo de cloro como grupo abandonador, e usaram como nucleófilo o íon acetato. E eles colocaram aqui, vizinho a esse átomo de enxofre, um átomo de carbono marcado. Ou seja, é um átomo de carbono que eu consigo rastrear ao final da reação onde é que ele está. Por exemplo, espectrometria de massas ou RMN. Quando a reação se processa, pessoal, eles descobrem que o íon acetato não ataca só aqui nesse carbono que não está marcado para produzir esse produto aqui. Olha o que também aparece como produto. Em metade das moléculas, o íon acetato se acopla a esse carbono onde estava o átomo de cloro, igual você está vendo aqui. Mas na outra metade, o íon acetato termina conectado ao carbono marcado, ao carbono 14, que inicialmente estava acoplado ao átomo de enxofre. E agora é o carbono não marcado que está ligado ao átomo de enxofre. Isso a princípio parece ser muito estranho, não faz sentido. Mas aí depois veio o mecanismo. Uma vez que você viu quais são os resultados, qual o mecanismo que foi proposto para explicar o que está acontecendo e que depois se provou verdadeiro? O que acontece nesse caso, pessoal, olha a estrutura dessa molécula. Quando eu olho esse composto aqui, esse é o carbono marcado, o carbono 14. Está aqui vizinho ao carbono que tem um bom grupo abandonador, que é o átomo de cloro. Se ele sair daqui, ele vai levar o par de elétrons, vai formar um íon negativo que é grande, polarizável e consegue se estabilizar. Olha a estrutura aqui, pessoal. Está aqui, vizinho aqui, um enxofre com 2 pares de elétrons livres. Esse é o orbital molecular ligante da ligação carbono-cloro e aqui atrás o orbital antiligante da ligação carbono-cloro, aqui e aqui. Esse é um centro de carga positiva, aqui o orbital antiligante é maior do que aqui. E olha o que está de frente a esse orbital molecular antiligante, pessoal, que tem um nível de energia baixo e relativamente fácil de acessar. Pares de elétrons livres num átomo de enxofre, que é um átomo que nós vimos na aula passada que pode se comportar como um nucleófilo. Justamente porque é polarizável. Esses pares de elétrons aqui podem se movimentar na direção desse orbital antiligante da ligação carbono-cloro e pode se sobrepor. Se isso acontecer, olha o que vai acabar acontecendo aqui no final. Esse enxofre, então, usa o par de elétrons para se acoplar ao carbono da direita, formando essa ligação carbono-enxofre. Ao mesmo tempo que o cloro vai embora como grupo abandonador e não reclama. Isso faz aparecer esse intermediário no meio reacional, um sistema cíclico de 3 membros em que o enxofre tem uma carga positiva. Isso explica porque o cloro vai embora sem problema nenhum, deixando para trás esse intermediário.
Só que esse intermediário agora, ó, essa ligação carbono-enxofre, aqui tem o orbital antiligante dessa ligação carbono-enxofre que está com uma carga positiva. Aqui nesse carbono da direita também tem aqui, ó, na parte interna, aqui, ó, o orbital antiligante da ligação carbono-enxofre. Isso quer dizer que aqui é um centro positivo, aqui também é um centro positivo. Se essa ligação quebrar e o par de elétrons voltar para o enxofre, ele perde a carga negativa. Se essa ligação quebrar e voltar para o átomo de enxofre, ele também perde a carga negativa. Eu tenho duas possibilidades de ataque aqui agora para o nosso nucleófilo. Se esse átomo de oxigênio atacar pelo carbono da direita, na hora que o par de elétrons oxigênio se acopla aqui, forma a ligação carbono-oxigênio. Essa ligação enxofre-carbono se rompe e o enxofre volta a ter o seu segundo par de elétrons livres, mas ele se mantém conectado, ó, ao carbono da direita. Está aqui porque o enxofre está ligado ao carbono marcado. Enquanto o acetato se conecta a esse carbono aqui, ó, ao carbono não marcado, formando essa primeira possibilidade de produto. Mas não é a única possibilidade, é o que eu tenho igual possibilidade de ataque do lado esquerdo da estrutura, desse intermediário aqui. Se o íon acetato atacar o carbono marcado, agora na hora que ele se acoplar a esse carbono, o acetato vai terminar ligado ao carbono marcado, a ligação carbono-enxofre se rompe, o enxofre volta a adquirir o seu segundo par de elétrons livre, mas quando o acetato se liga aqui, essa ligação se rompe, mas essa não. Resultado é que o enxofre termina conectado ao carbono não marcado, e se explica por que em metade do produto o acetato está ligado ao carbono não marcado, na outra metade ele está ligado ao carbono marcado, aqui, porque passa por formação desse intermediário que a gente está vendo aí. Ó. Um exemplo de medicamento antitumoral, anticâncer, que utiliza esse mecanismo de participação do grupo vizinho, é um composto chamado de mostarda nitrogenada. Ele tem essa estrutura aqui, ó. Tá vendo o padrão? Um carbono com o grupo abandonador. Aí aqui, ó, outro carbono. O terceiro átomo é um átomo com par de elétron livre. O que acontece no organismo é o seguinte. Esse nitrogênio acaba atacando o átomo de carbono, expulsando o grupo abandonador, formando esse intermediário cíclico, que agora tem dois centros. O ataque pode ocorrer por qualquer um dos dois lados. Agora as biomoléculas, por exemplo, essa base nitrogenada, ó, pode atacar esse carbono abrindo o sistema cíclico de novo. Eu termino, ó, com uma base nitrogenada, uma biomolécula acoplada a esse carbono aqui. E essa reação é muito facilitada pela presença desse átomo de nitrogênio. Do outro lado eu continuo tendo um grupo abandonador, mesma história, esse par de elétrons pode facilitar a saída desse átomo de cloro e acelerar a substituição nucleofílica SN2. Resultado, do outro lado, uma outra biomolécula, uma outra base nitrogenada pode atacar, promovendo aqui a formação de um crosslink. Ou seja, isso daqui, se aplicado em condições corretas, em dosagens corretas, pode ajudar a frear o aparecimento de câncer. Os detalhes a gente não vai entrar, eu só quero enfatizar para vocês mesmo que é uma reação de substituição envolvendo participação do grupo vizinho, como nós acabamos de ver anteriormente. Então agora você vai ler o capítulo 3 do nosso livro-texto, o item 1.A, e depois vai resolver os problemas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. E a leitura adicional é esse livro aqui, o CARE, Advanced Organic Chemistry. Você vai ler o capítulo 4, os itens 4.1.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3 e 4.2.5.